Vamos dar continuidade falando agora de fontes do direito ambiental. De acordo com a doutrina, prezados, as fontes do direito ambiental, a principal fonte é a Constituição, como, por exemplo, a gente tem no artigo 170 e 225. 225 mais especificadamente a respeito de questão ambiental e o 170 relacionado com a atividade econômica. A doutrina também menciona que, dentro desse contexto do direito ambiental, a gente tem como fontes desse direito as leis que são elaboradas no âmbito estadual, federal e municipal, e que eles têm que ser compatíveis, todas elas, com as normas constitucionais. Então, se eu tenho uma lei municipal que não é condizente com a norma constitucional, essa lei é inconstitucional. Da mesma forma, estadual. Então, eu vou criar uma lei federal, ela tem que respeitar a Constituição, que é a regra maior. Ok? Também temos aí princípios gerais do direito. Esses princípios eles são utilizados, de acordo com a doutrina, para analisar, interpretar e aplicar a norma a casos concretos. Temos também os costumes. Esse costume ele vai ser avaliado sob um enfoque constitucional e leis infraconstitucionais para verificar se ele está adequado àquela questão de proteção ambiental ou não. Vaquejada, por exemplo, né, já foi considerado maltrato aos animais. Em alguns estados brasileiros foi proibida a vaquejada, em outros ainda continua sendo feito. Então tem essas questões também a serem ponderadas. A questão da jurisprudência. As julgados dos tribunais superiores, eles são fontes do direito ambiental e podem ser utilizados para efetivar a tutela, para gerar uma harmonia entre o direito, o aspecto econômico, o aspecto social, coletivo, juntamente com a preservação do meio ambiente. E a doutrina, que é como uma forma, é considerado uma forma de explicação, de interpretação das leis, de aplicação dessas leis, e que vão expor fatores ligados à efetivação desse direito ambiental. Ela contribui para a construção de conceitos, para definição de valores, para indicação de instrumentos, para interpretações que possam conduzir a novos entendimentos jurisprudenciais pelos tribunais superiores. E aí, nesse sentido, então, a gente tem a questão da hermenêutica jurídica, que pode contribuir para interpretar as normas internas e internacionais, que possam ser favoráveis aí aos interesses coletivos e aos interesses chamados de não individuais. Em alguns casos, o que a doutrina traz para a gente? Que pode ser utilizada a analogia e a equidade. A analogia ela é usada a partir do confronto de situações que são semelhantes, aplicando-se princípios e leis para que se possa concluir sobre a situação fática envolvendo a ação com relação ao meio ambiente. E a equidade, a gente tem, de acordo com a doutrina, que ela vai se distinguir numa equidade judicial e numa equidade legal. A equidade judicial, de acordo com o que a doutrina traz para a gente, envolve a situação em que o juiz, na hipótese de não haver permissão legal expressa ou implícita, ele aplica ao caso concreto a melhor solução, tentando gerar aí uma justiça supostamente perfeita. Por que a gente fala supostamente perfeita? Porque nem sempre aquilo que é julgado de forma adequada, né? Então, vamos ponderar isso aí também. Não vamos ser cegos. Em alguns casos, temos sim julgados adequados, em outros não. Tá? Essa equidade chamada de equidade judicial, ela envolve também aquilo que a doutrina menciona para a gente como uma equidade intergeracional, ou seja, para que a geração presente tenha acesso e para que a geração futura também possa ter acesso ao meio ambiente equilibrado. Nessa ideia de equidade, o que se tem é que as pessoas que necessitam desse meio ambiente precisam, todas elas, ter acesso às mesmas oportunidades. E a gente questiona, no contexto prático, será que todos nós temos acesso às mesmas oportunidades? Dentro desse meio ambiente ecologicamente equilibrado, meio ambiente natural do trabalho, meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, meio ambiente do trabalho? Fica a interrogação para se perguntar. E aí a gente vai entender que isso vai significar que quem mais precisa, ele vai ter que ter acesso de forma proporcional e adequada às circunstâncias. Essa equidade, então, ela deve ser utilizada quando há uma omissão ou então uma lacuna na lei. Aí o juiz utiliza a equidade judicial para tentar mitigar, né, o fato concreto, adaptando-o à visão legal de acordo com a individualização da situação. Ok? Nesse contexto também, o que a gente tem? Nós temos como fontes do direito ambiental a doutrina mencionando que existem normas internas brasileiras e normas internacionais
que o Brasil, para aplicar, deve, então, assinar os tratados internacionais e validá-los internamente, passando a fazer parte do ordenamento jurídico nacional. Também a doutrina menciona para a gente que existe no contexto internacional aquilo que é chamado de soft law, que é uma norma branda ou suave que vai deveria ter, melhor dizendo, um poder coercitivo, mas não o tem. E a hard law, que é uma norma cogente, é uma norma dura, que impõe como sendo normas constitucionais e infraconstitucionais, e elas são impositivas. Qual a diferença? Às vezes, no contexto internacional, tenta-se criar uma norma que é impositiva, mas quando traz para dentro do território de cada um dos países, ela é uma norma flexível. E aí, talvez, em razão disso, não gera o efeito desejado e adequado. Ok? No nosso próximo vídeo, então, a gente fala das fases de desenvolvimento do direito ambiental no contexto de Brasil. Ok?